Segundo a Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, a Síndrome de Tourette corresponde a um transtorno caracterizado em um momento qualquer durante o curso da doença por tiques motores múltiplos e um ou mais tiques vocais, não necessariamente simultâneos. O transtorno se agrava habitualmente durante a adolescência e persiste frequentemente na idade adulta. Os tiques vocais são frequentemente múltiplos, com vocalizações, limpeza da garganta e grunhidos repetidos explosivos, e, por vezes, emissão de palavras ou frases obscenas, associadas, em certos casos, a uma ecopraxia gestual, que pode ser igualmente obscena. Parece um espirro. Um espirro. Quando eu faço, eu me alivio e vem toda hora. Uma maneira simples e sucinta. Se eu não fazer, eu não me sinto bem. Eu fico com aquela tensão, assim. Se eu fico lá, parado, sem dar tique, fico naquela tensão. Tipo, fico... Ai, preciso dar um tique. Quando eu dou, aí fico mais aliviado. É a maneira mais fácil de explicar. Que nem você falar pra você não pisca, e você fica de olho aberto tentando não piscar. Você consegue controlar um pouco, mas vai chegar uma hora que o seu olho vai arder tanto que você vai sair piscando um monte, assim, até aliviar. E com os tiques é a mesma coisa. Se você tá em algum lugar que você não quer ficar chamando atenção, você fica tentando segurar, mas a hora que você sai pra algum lugar, ou que não tem ninguém olhando, ou que você chega em casa, você começa a ter um monte de coisa que parece que o corpo tá aliviando aquilo que você ficou segurando. Você tem uma necessidade irresistível de fazer. Como o tique, ele muitas vezes não é totalmente involuntário, a gente diz que ele é semi-voluntário, que você consegue conter durante um certo tempo, mas aquilo vai gerando uma tensão que tem que ser descarregada. Agora eu tô naquela do palavrão. É vergonhoso, chega a ser vergonhoso você fazer isso. Na faculdade eu faço escondido, mas é chato. Eu não gosto de falar palavrão, eu tento me controlar, mas eu não consigo. Eu tento controlar, só que eu não consigo. E é vergonhoso esse. Muito vergonhoso. No caso do palavrão, que é a coprolalia, justamente por ser uma coisa proibida e que não pode ser dita, e quem tem Tourette é mais impulsivo e muitas vezes tem um componente compulsivo de ter que falar, ele não consegue deixar de falar uma palavra que vem à mente dele. Então, em geral, são palavras proibidas. Os tiques vocais começaram sem ser altos também, porque tem muita gente que grita, né? Fala alguma palavra ou solta algum som gritando. Os meus começaram muito com garganta, assim, então... né? Assim. Depois começaram algumas palavras e eu mesma, não sei se tem alguma... Eu nunca falei isso com psicólogo, não sei se tem alguma coisa a ver, mas eu comecei a reparar que as palavras que eu falava tinham sempre a sílaba com P. Então eu falava opa, epa, pá. Então tava assim, opa. Qualquer frase que eu falava, epa. De uns 2 anos pra cá, eu comecei a ver que vinha assim, às vezes vinha na minha mente, eu não chego a falar a palavra, mas vem assim, parece que só como um sussurro, assim, começou a vir a palavra 4, o número 4. A coprolalia é falar palavrão involuntariamente. Ecolalia é repetir o que a outra pessoa falou. E palilalia é a própria pessoa repetir uma palavra várias vezes. Síndrome é um conjunto de sinais e sintomas que você não sabe a causa, ou que tem muitas causas, né, mas que como tem um perfil semelhante, você agrupa nesse agrupamento de sintomas que chama síndrome. Né? Então, a síndrome de Tourette é quando você tem tiques motores e vocais. Só que a causa é desconhecida, a gente sabe que tem um componente genético muito grande, mas tem também desencadeantes ambientais, que podem ser os mais variados. Existe o desconhecimento dentro da medicina. Tem muitos pacientes que não recebem diagnóstico porque não tem coprolalia, por exemplo, que é um sintoma que acontece em 15, 20, no máximo 30% dos casos. Ou seja, a grande maioria não vai ter coprolalia, né? E ainda assim tem síndrome de Tourette. É meio complicado assim o pessoal descobrir de cara o problema. Eles não diagnosticam, como você falou, não tem um diagnóstico de primeira. Faz tratamento, passa por remédio, passa por isso, por aquilo para tentar descobrir.
Então é meio que difícil. Dado oficial não tem, porque não se faz o diagnóstico, né? Não é de notificação compulsória, né? Como AIDS ou sífilis, que você é obrigado a reportar. Então você não vai encontrar nenhum dado oficial brasileiro sobre a síndrome de Tourette. Você consegue segurar? Tipo, se tá vindo, você consegue? Segurar é difícil, mas depois que para de segurar, vem muito. O pessoal brincava, né? O pessoal eu fazia os ticos, o pessoal brincava. Mas minha convivência sempre foi boa, não foi problemática. Tinha os apelidos, Monguinho. Monguinho foi o que me pegou da sexta até o terceiro colegial. Hoje em dia o pessoal faz gracinha e eu não ligo. Eu fico brincando por aqui, sai por aqui. Porque uma coisa que eu percebi é que quanto mais atenção você dá, mais eles caem matando. Então você vai percebendo que quando você não dá, que nem na faculdade nova, o pessoal tem uns grupinhos lá no fundo, começou a fazer piadinha. Por aqui, sai por aqui. Eu olho pra cara deles assim, eles desviam o olhar, olham pro chão, começam a olhar pra frente. A gente vai se aprendendo a conviver com isso. Antes eu falava, eu não queria ter isso, eu não quero mais ter isso. Eu falei, não tem jeito, agora eu aceito que eu tenho isso e que eu vou conseguir viver com isso. Os outros aceitam também e eu vivo normal. Eu sei que um dia vou namorar, vou casar, vou ter um emprego, vou ter uma vida normal. Eu fiquei aliviada conforme eu fui lendo e fui descobrindo que são impulsos involuntários. Então isso me trouxe muito alívio, porque eu queria contar para os meus pais, eu queria ligar para eles e falar logo, olha, eu tenho uma doença, mas olha, isso não é culpa minha. Tudo que vocês sempre quiseram tentar me fazer parar de quando eu era criança, não dependia do meu controle. Eu achava que eu sempre tinha que me controlar, eu sempre tentava, quando eu estava em ambiente público, né, fora, principalmente na escola, tentava segurar e, né, dava umas coisas assim, eu ficava bem tensa, não querendo mostrar, né, para os outros. E era muito difícil. E nessa fase realmente ficou bem complicado, porque aí já tá na fase de adolescência, na escola, onde já começa aquela coisa de menino, menina, de namoradinho e tal, e você morrendo de vergonha, porque todo mundo percebia que eu fazia coisas estranhas, né? E várias pessoas vinham perguntar, alguns amigos vinham falar, nossa, por que você mexe o braço? O seu braço tá pulando, tipo, o seu pescoço tá não sei o quê, você tá com algum problema, né? E eu morrendo de vergonha, porque eu sabia o que eu fazia, não sabia o porquê, não sabia que era uma doença, não sabia nada, só sabia que eu tinha muitos tics, e eu achava que eu tinha que controlar. É uma doença que não me impede de nada, que não me impede de sorrir, de brincar, de namorar, de estudar, de trabalhar. Compensação, simplesmente a própria sociedade te exclui. Que nem quando eu faço entrevista que eu falo do meu problema, pronto, a pessoa já descarta. Aí pergunta o que é a psicóloga, como geralmente agora é um entrevistador ou psicólogo, pergunta o que é isso, síndrome de Tourette? Eu falo, são tiques nervosos. Aí ela fala, se aí te impede de alguma coisa, eu falo, não, ela faz isso. Foi uma psicóloga fez, entendi. Tá bom então, obrigado, fez isso. Aí continua a entrevista com os outros pessoal. Aí de cara você percebe que quando a pessoa não tem um conhecimento, já te exclui. Eu tava viajando, eu ficava gritando. Aí tocou o interfone, eu tava no hotel. O porteiro ligou e falou, cara, você tá passando mal? Né, fazer o quê? Eu tive 3 encontros pelo Tinder. Compensação, um durou 2 encontros, o outro durou 3 e o outro durou 1. Não dá certo. Porque eu percebi, a primeira eu falei do meu problema, creio eu que ela tenha aceitado numa boa. Aí depois a gente foi no cinema. E aí foi quando eu dei os tiques um pouquinho mais. E aí ela falou pelo WhatsApp que o que ela sentia por mim sumiu. Eu falo do problema do Tourette e simplesmente as pessoas ficam assim, nossa, meu, senão que tem uma doença, meu Deus, é contagioso. Pode pensar assim, pode não, pensa assim. Porque é complicado. Então, bola pra frente. O tratamento, ele é muito individualizado. Por isso que o ideal é que seja feito por uma pessoa que tenha conhecimento desses vários aspectos até encontrar a medicação adequada para cada caso. Existem essas alternativas que muitas vezes funcionam.
Então, acupuntura funciona, relaxamento, ou até indicações que são próprias indicações da medicina tradicional, como fazer exercício, dieta saudável, tudo isso funciona. 2 coisas que me ajudaram muito, assim, a lidar com isso foram, primeiro, os meus bichos. Quando eu tô com eles, assim, é o momento que eu fico mais relaxada. Principalmente o coelho, porque o cachorro, como vocês viram, é bem agitado, né? E outra coisa que me ajudou muito são os exercícios, né? Atividade física, mas não tudo. Por exemplo, esporte, quando eu tô no esporte, eu não gosto muito de competição, mas quando eu tô na competição, eu sou competitiva. Então, quando eu tô em esporte, eu percebo que eu tenho mais tics. Mas quando eu tô na academia, fazendo aula de alguma coisa, de aeróbica, de dança, principalmente aula de dança que eu gosto muito, é o que mais me alivia. Eu percebo que eu não tenho tics. Às vezes eu, por exemplo, fico brisando, aí eu esqueço. Ou jogo bola, que aí diminui. Jogo videogame. Assim, eu fico... Quando eu tenho mais tique, que é em questão de prova... Porra, prova é complicada. Prova é difícil. Uma coisa que eu gosto de fazer quando eu faço prova é ouvir música. Quando eu fico ouvindo música, parece que eu consigo pensar na prova, na música, eu esqueço dos tics. É incrível. Toda vez que eu faço prova que eu tô ouvindo música, simplesmente os tics somem. Teve um semestre passado que não deixou. Compensação na prova eu tirei 9, então não fez efeito dessa vez. Mas o que eu dei de tique foi incrível. Que o professor ficou meio que assustado, né? Ele pergunta, aí eu falei assim, professor, eu tô dando um tique, então você não quis deixar eu ouvir música, então vai ser assim, não tem problema. Aí eu tava começando ouvindo música, aí ele falou, tira o fone. Eu falei, professor, isso não vai dar certo, tô falando, deixa eu ouvir música, eu vou ficar mais calmo. Tira o fone, aí tirei. Aí a sala começou, deixa ele ouvir, professor, a música, senão ele vai atrapalhar todo mundo. Aí a sala começou, ficou uma meia hora nessa gritaria, deixa, não deixa. Aí ele não deixou. Aí eu fiquei lá no fundo, sozinho, lá no cantão, sabe, isolado, dava os meus tiques e fiz a prova. Aí nisso, a nota foi boa, não foi ruim. A conduta certa é aquela que é feita em comum acordo entre o estudante, né, e o professor. Então, se é uma conduta discriminatória, ela tem que ser evitada, né? Só que a mesma atitude pode ser discriminatória ou pode ser um apoio, né? Então, se você entra em acordo com o aluno e fala, olha, se para você é melhor, é mais tranquilo fazer prova numa sala separada, que você vai ficar mais tranquilo e vai fazer menos tiques, sem a preocupação de que está atrapalhando os outros, isso vai ser positivo. Agora, se é como um castigo, né? Você vai para lá porque você não sabe se comportar, isso é pior, porque ele vai se sentir mal, né? Então, tudo depende da maneira como é feito. Em geral, a gente orienta que, nesses casos, a pessoa faça a prova separada. É melhor para ele e é melhor para os outros. Pode ter uma pessoa com deficiência intelectual que também tem Tourette, mas é a minoria. A grande maioria são pessoas extremamente inteligentes e capazes e criativas e que têm altas capacidades em muitas áreas, né? Então, são pessoas que têm que estar na escola normal. Só que eles têm uma diferença que tem que ser respeitada. E eles têm que ser ajudados a poder se desenvolver dentro do que são capazes, apesar desse problema que não é culpa deles terem. Olha, quando eu falo da síndrome, aí aparece mais. Na escola, geralmente alguém fala segura, aí eu falo, não dá. Porque geralmente eu acho que quanto mais a pessoa fala para mim segurar, eu acho que muito mais quanto mais ela fala pra mim segurar, eu faço mais. A minha mãe, às vezes, quando eu tô dando tique, ela fica nervosa. Ela tá fazendo comida, ela bate na panela. Vai parar, para! Senão sai daqui. Ela faz isso. Mas é normal. Acabo me entendendo. No início, os pais sempre acham que a criança tá fingindo ou exagerando, o que consegue controlar, né? Depois, quando eles recebem a orientação, eles mudam a atitude. Então, o ideal é que eles não recriminem, porque a criança não consegue controlar os tiques. E se você manda parar, ele se sente culpado porque não consegue parar e pode acabar se deprimindo por conta disso. Então, a orientação é não recriminar. Existem tiques que são fortes e que a pessoa não é culpa dela. Isso é um movimento voluntário, isso é um movimento que o cérebro manda. Então, assim, quero que as pessoas saibam que isso não é
Não é loucura, isso não afeta a inteligência, não afeta nada, nenhuma função do seu cérebro. Isso é uma função involuntária que só afeta uma parte motora ou uma parte vocal, mas não é loucura.